nosso assunto é tropeirismo. O que significa, por que da sua importância, o que isso tem a ver com a nossa economia, como eram montadas as tropas, como elas eram conduzidas. Vamos conhecer um pouco mais das coisas do Rio Grande, especialmente neste ano em que o tropeirismo está em destaque. O tropeirismo é um movimento que ocorreu em toda a região sul do Brasil, sudeste e centro-oeste, e também nas zonas mais meridionais da América do Sul. Inicialmente, esse termo é utilizado para o transporte de mula, para aquelas mulas que saíam então lá da região sul, tipo Uruguai, Sacramento, e iriam até a região de Sorocaba. E de lá elas eram então distribuídas para as demais partes do Brasil, especialmente as zonas mineradoras nesse primeiro momento. As primeiras tropas que ocorreram no Brasil, especialmente aqui no nosso estado, foram as tropas bovinas. Essas tropas bovinas entram com os jesuítas por volta de 1634 para suprir então a necessidade de carne e gado da região, das reduções que estavam sendo construídas aqui na nossa região. Depois nós temos as tropas então de Moares, que já foi feito para suprir então o ciclo do ouro e demais depois, como o ciclo do café, ciclo do algodão, ciclo do cacau, da cana-de-açúcar. Então ela foi um outro ciclo que deu suporte, praticamente sobrepôs aos demais ciclos, numa etapa mais recente. Temos os tipos de tropas de porcos, de suínos, temos um outro tipo de tropa bastante característico da nossa região, que é de perus, temos de ganso também, e também podemos incluir nesse conceito mais abrangente de tropeirismo as tropas de carreta. O tropeiro inicialmente era o dono da tropa, isso bem no início do ciclo do tropeirismo. Ele não acompanhava normalmente essa tropa, ele contratava um capataz, um condutor da sua confiança que levava essa tropa íntegra até o seu final. Então esse era o tropeiro no início do ciclo. Mais tarde esse capataz também começou a adquirir animais e conduzir por conta própria, também foi denominado tropeiro. Por fim, todos que participavam dessa comitiva, arrieiro, madrinheiro, cozinheiro, todos eles começaram a ser denominados tropeiros também. São 5 os grandes caminhos que temos da região sul, aqui, especialmente do Rio Grande do Sul, até a área central do país. O primeiro caminho a gente tem é o caminho do mar. Esse caminho já é descrito desde 1703 por Domingos de Filgueira. E esse caminho iria até Laguna. E de Laguna, ou ele era embarcado, esse gado ou seu produto, para São Vicente, Rio de Janeiro, ou então ele seguia a pé até a ilha de São Francisco do Sul, e daí pegava um outro caminho indígena dos Ambrósio para Curitiba e depois pegava o caminho geral dos Campos Gerais até chegar em Sorocaba. O segundo caminho esse segundo caminho é o único caminho que foi encomendado para as tropas. É o caminho de Souza Farias, ele por volta de 1728, ele sai do Morro dos Conventos, perto de Araranguá, e sobe a serra, e chegando até Ausentes, passando aqui pelo Rio Grande do Sul, em Ausentes, e depois passa o Arroio das Contas até chegar em Lages, e de Lages vai até Sorocaba. Depois, o terceiro grande caminho é um desvio que o Cristóvão Pereira de Abreu fez, ali pela altura de Capivari, seguindo por Santo Antônio da Patrulha, Rolante, pegando toda a serra, passando Bom Jesus, o Passo de Santa Vitória, em Bom Jesus, até chegar em Lages, e aí sim pega o que já existia de Souza Farias e segue até Sorocaba. O quarto caminho seria o das Missões, seria uma abertura que foi feita por volta de 1810 por João José de Barros, que sai de Vacarias, passa pelos Mato Castelhano e Mato Português, até chegar então em Cruz Alta. Esse caminho começa depois sendo percorrido mais frequentemente, depois que Atanagildo, em 1816, passa pelo Pontão, que seria uma outro val
lá na altura de Barracão, na cidade de Barracão, na confluência do rio Canoas com Pelotas, formando o Uruguai. Então ali haveria uma nova passagem, até chegar em Lages, que aí segue o caminho normal. O quinto grande caminho é lá em Nonoai. Esse caminho é por volta de 1845, em que segue então mais para o oeste do estado, norte-oeste, e passa então pela Palmas, cidade de Palmas, onde pode derivar 2 caminhos por União da Vitória, até chegar em Ponta Grossa e de lá se juntar com os caminhos dos Campos Gerais. Então esses seriam os grandes 5 caminhos que teríamos. Depois teríamos suas ramificações regionais. As cidades, as primeiras cidades ou freguesias naquela época, né? Esses povoamentos, um dos primeiros povoamentos que se inicia em função das próprias tropas seria Santo Antônio da Patrulha, onde tem a primeira guarda que a gente tem no Rio Grande do Sul, primeiro registro. Então ali seria um dos primeiros povoados que se estabelece aqui no Rio Grande do Sul, seria Santo Antônio, e depois começa Rolante. Depois do lado oeste a gente tem Cruz Alta, Passo Fundo, Soledade, Lagoa Vermelha, Carazinho, próprio Bom Jesus, né? Tem várias cidades aqui no Rio Grande do Sul e fora também temos Castro, Lapa, Lages, todas em função desses caminhos das tropas. O tropeirismo ele teve uma importância muito grande nessa integração nacional, no que diz respeito ao linguajar, a uma unificação desse linguajar, embora mantenha-se algumas características regionais de alguns locais, mas muito se padronizou no sentido de linguagem nacional, nível nacional. A cultura tropeira, quer dizer, são todos aqueles saberes, os fazeres, usos e costumes, valores que os tropeiros tinham, né? Passaram então todo esse legado para as demais gerações. Então isso seria, de uma forma geral, né, todo o que os tropeiros, toda essa movimentação de gente de norte e sul começaram a integrar o Brasil. Os birivas são pessoas, né, que num determinado tempo eles começaram a entrar no Rio Grande do Sul. Esses birivas eles vinham principalmente dos Campos Gerais, do Paraná, que antigamente pertencia a São Paulo. Então por isso que às vezes acontece de terem bibliografia que falam nos paulistas, mas seriam esses paulistas que estavam hoje no atual Paraná, né, de Castro principalmente, dessa região. Eles viriam então para o Rio Grande do Sul, principalmente na zona do Planalto das Araucárias e no Planalto Médio, buscar muares. Inicialmente vinham sozinhos, né, e depois, posteriormente, eles foram se fixando, trazendo as suas famílias e povoando todo esse Planalto Médio. Então o biriva, na realidade, ele é um segmento do tropeiro, ele é um outro tipo de tropeiro, ele não deixa de ser tropeiro. Nem todo o tropeiro é biriva, mas quase todo o biriva é um tropeiro, né? Então tem essa diferenciação. Os tropeiros birivas eram um grupo de homens da região de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, que vinham para o nosso estado reunir tropas de mula e de gado e conduzir até o centro do país. Eles eram grupos exclusivamente masculinos, as famílias não os acompanhavam porque era uma jornada muito árdua e penosa. Ao longo dessas jornadas, tinha os pousos, que esses podiam ser de uma noite ou de várias noites, tudo ia depender da condição física do tropeiro e de sua tropa. Durante esses pousos, além deles consertarem todos os seus arreames, que se degradavam durante as suas viagens, eles tinham uma forma de diversão, que era o quê? Execução de danças exclusivamente masculinas, exclusivamente dos tropeiros, ao som da rabeca, que é o primitivo violino, e das violas. Dança do Chico do Porrete. É uma dança parecida com a chula. O que difere é que em determinados momentos, além do sapateio, o homem passa a perna por cima do porrete. Ela é uma dança que foi pesquisada no interior de São Francisco de Paula por Paixão Cortes e em todo o caminho dos tropeiros birivas. Dança dos Facões. Também pesquisa de Paixão Cortes.
encontrada no interior de Caxias do Sul, especificamente no Rincão da Mulada, hoje atualmente Criúva. Era onde era caminho dos tropeiros Biriva. Ela é uma dança que ora os homens batem o facão em cima, ora batem embaixo, ritmada por uma valsa campeira. A dança do fandango primitivo. Ela foi encontrada na região da Serra, especificamente nos caminhos dos tropeiros birivas. Ela é considerada pelos folcloristas e pesquisadores o tema bailável mais antigo de todos. Ela é executada em roda e em determinados momentos os homens entram ao seu centro e realizam figuras. A dança da chula. Ela é uma dança onde os homens colocam um porrete no chão e executam um sapateio sobre elas, mostrando toda a sua habilidade. Ela é uma dança que foi encontrada no interior de Vacaria por Paixão Cortes e Barbosa Lessa, e o informante foi seu Agostinho Manuel Serafim. Bom, nós vemos os trajes do tropeirismo dos tropeiros birivas, diferentes trajes que eles usavam. Aqui nós temos, por exemplo, vamos falar das botas. Nós temos a bota forte, no caso, a bota atual, uma reconstrução de uma bota russilhona, que era usada, que ela tem esse nome porque ela veio da Rússia. Nós temos uma bota garrão de potro, que é retirada da parte posterior dos membros do equino. Nós temos a cópia de uma espora nazarena, certo? Ele está com o xiripá primitivo, com a faixa brasileira, colete. Nós temos outros exemplos de trajes, os guris com a calça e o saiote primitivo, também que era acompanhado. Isso foram tirados de pinturas do Debré, que ele andou aqui no Brasil, pintando nossos costumes, enfim, em telas, e esses trajes foram tirados dessas telas. Além disso, nós temos alguns tropeiros com o pala a meio espalda, amarrado na cintura, no caso. Nós temos outros tropeiros de lenço, tá? E diferentes modelos de chapéu de palha, que era o chapéu característico do tropeiro biriva. Por que o chapéu de palha? Porque é mais fácil de transpirar. Então nós podemos ver que aqui nós temos todos os modelos distintos, no caso a copa do chapéu tropeiro biriva. Além disso, acompanhado alguns com vestia, outros não, guaiaca, outros não. Vocês podem notar que tem o detalhe da calça, com os desenhos feitos com barbante que os tropeiros usavam, certo? As camisas de amarrar. Então isso basicamente era o traje do tropeiro biriva que vinha para o nosso estado. As tropas de Moares, elas podem ser constituídas de duas maneiras, né? Elas podem ser soltas, em que ela é a própria mercadoria até o destino final, ou então arriadas. Tá? Arriadas seriam colocar sobre elas, né, determinados volumes para serem transportados no seu lombo. O moar é o resultado de um cruzamento entre um asinino, que são jumentos e jumentas, com um equino, cavalo ou égua. Então, se cruzar um jumento macho com uma égua, o produto vai ser híbrido e normalmente infértil. Se for fêmea, vai ser mula, e se for macho, vai ser burro. As tropas arriadas de Moares vêm mais num ciclo recente do tropeirismo, justamente para atender essa regionalidade nossa aqui do estado. Então, esses produtos eles eram levados então de alguma região para outra, dependendo do que era produzido. Exemplo, na Serra, por exemplo, as tropas levavam normalmente pinhão, queijo, para as regiões litorâneas e, quando voltavam, levavam então café, açúcar, aguardente. Né? Então era feita essa troca. A viagem ia com um produto e voltava com outro para abastecer daquilo que não tinha na região. Bueno, primeiro, se pega um buçal, um cabresto, vai lá, embuçala ele e traz ele até o local onde está perto do arriamento, no caso, a cangaia, as bruacas, os equipamentos que ele vai transportar. É como se fosse encilhar um animal para laçar, para fazer prova de um rodeio. Limpa-se o lombo, né? Para que não fique nada de sujeira, para que não machuque o animal. Naquele tempo não se usava ferro, nem tampouco casqueamento. Os animais
eram usados de acordo com a natureza, porque não existia o saibro, a brita, essa coisa arada toda. As estradas, na maioria delas, eram por dentro dos campos. As tropas arriadas, elas variam no número de animais, né? Mas assim, normalmente elas tinham um número de 7, aproximadamente 7, 6, 8, não tem assim um número pré-estabelecido. É normal que um tropeiro consiga dar conta de 6 a 8 animais arriados, isso seria o normal. Mas nunca se viajava sozinho, porque sempre há necessidade de um ajudante para, na hora de desarrear esses animais, não ficar desequilibrado esse produto, essa carga toda em cima do moar. Né? Quando tira um lado, o outro lado tende a cair. Então teria que ter sempre um ajudante, a não ser que esse animal fosse treinado e ajudasse o próprio tropeiro a fazer esse desarreamento. O arreamento é feito da seguinte forma, então, coloca-se primeiro o xergão, né? Depois a cangalha, que é esse conjunto de peças de madeira, de vegetais, no caso a taboa, o junco, a capa da cangalha, que é um pedaço de couro que já está mostrando que é a capa que protege da chuva, o travessão, as cinchas, a da frente e a de trás, a alça do tranca-fio, o tranca-fio, outro tranca-fio e mais uma alça. E o peitoral. Coloca-se então como se fosse um arreio. Aí todo o tropeiro precisa de um ajudante, porque tem que ter um do lado de lá para alcançar as peças, né? Então entra o ajudante que vai alcançando as peças. Primeira coisa que ele alcança é a cincha da frente. Como se fosse apertar a cincha de um cavalo, né? Passa-se 2 voltas ou 3, quantas quiser, e a sobra vem debaixo do travessão. Arremata lá e traz aqui. A de trás, a cincha de trás, que são 2, essa aqui mais atrasada um pouco, ela passa perto da virilha. Essa aqui não deixa que a carga corra para frente. Também só encostada, né? Ó, o animal já tem que ser próprio para isso. Aí vamos carregar, né? Passa-se o peitoral. E o peitoral também a gente usa, sempre recomenda um nó tropeiro, que é dos ensinamentos das medidas. Que a medida certa do comprimento, do aperto do peitoral é na goela da mula ou do burro. E aqui um nó simples e prático, recomendado então para os tropeiros, que é um top. No momento que uma mula ou um burro dispara, corcoveia, ele mesmo de a cavalo, ele tem que salvar o bem mais precioso, que é a carga e a mula. Então ele mesmo de a cavalo, ele alcançando, ele puxa e está desatado. A bruaca surrão é a mais utilizada para os meios de transporte e o transporte de carga. Ela é feita da metade de um meio couro de uma vaca. Um couro de uma vaca dá 2 bruacas e os seus correames, no caso, as alças, os tentos de costura, as alças para prender e as trancas da parte da tampa. Essas são as bruacas encanastradas. Também é feita aqui um couro de uma vaca ou de um boi, dá um par. Elas são diferentes. E por que elas são encanastradas? Porque elas têm a forma de uma canastra, né? Então, uma caixa. E ela foi muito utilizada na região dos Campos de Cima da Serra para o transporte de queijo, no qual os tropeiros faziam ela justamente do tamanho que desse uma forma de queijo para que pudesse ir um queijo em cima do outro. Ela é presa por 2 alças, uma na frente e outra atrás da cangalha. Essa é a canastra, né? Ela é um caixote de madeira revestido de couro com 2 argolas que vão presas nas extremas da cangaia, uma na cabeça e a outra na parte de trás. Isso era comum no transporte dos enxovais das noivas quando estavam próximos ao casamento, né? E também no transporte de peças finas, como louças, como as roupas de baixo e enfim, todos os materiais que merecessem um certo cuidado viajavam nas canastras. Esses são os cestos jacás
varia a denominação de acordo com cada região. Feitos de taquara, cipó, serviam para trazer então os produtos das lavouras até os depósitos, seus galpões, suas residências. E também no transporte durante as viagens, como também serviam para transportar pequenos animais. Exemplo, leitões, galinhas, alguns animais de pequeno porte. E também servia como meio de transporte para pequenas pessoas, crianças, jovens, quando das mudanças, porque não havia meio de transporte. Esses são os cambitos, ganchos, varia também a denominação de região para região. Esse talvez seja um dos primeiros a serem utilizados no Brasil, né? Porque eles serviram para transportar a lenha, como estamos mostrando aqui, serviu desde a produção do transporte das canas-de-açúcar para as usinas e nos abastecem as propriedades rurais hoje, servindo como meio de transporte ainda. O carregamento então se dá sempre por um lado direito, que é o lado do ajudante. Carrega-se a bruaca, que é presa por as alças, uma na frente e outra mais atrás. Por que do ajudante? Porque coloca o lado de lá primeiro e ele fica escorando para que a carga não vire. Senão, automaticamente ela vai pender para lá. Agora ele pode soltar, né? A capacidade de carga de uma mula é 6 arroba, ou seja, 90 kg, 45 de cada lado, na nossa região, né? Então, colocada as bruacas em cima da cangalha, vai a sobrecarga. Esse espaço aqui pode-se usar coberta, pode-se usar um corote de cachaça para dar para o fiscal, pode-se usar para levar capa, coberta, travesseiro. Era muito comum usarem um fecho de lenha, porque às vezes chegavam num lugar, pegavam chuva à tarde e de noite não tinham como começar o fogo com lenha molhada. Então carregavam sempre um fecho de lenha seca de sobrecarga. Também usa-se a trempe, que é o fogão do tropeiro. Vai presa junto à sobrecarga. Vejam que ela tirou o espaço vazio que tinha entre uma bruaca e outra. Agora vai o ligalo. O ligalo é essa peça de um couro de porco, na nossa região, muito comum. E o porquê do couro de porco? Porque o couro de porco tem a banha. Ele fica impermeabilizado e sempre macio. Dificilmente ele vai ficar seco. Então o tropeiro ou o arrieiro que está do lado de cá, atira o ligalo para o ajudante. Ou peão arrieiro. Que esse vai colocar ele para que tape a bruaca. Porque num dia de chuva, o que nós temos de valioso é a nossa carga, nós temos que proteger ela. Então ele mede ela bem certinho, para que não pegue chuva na frente e nem tão pouco atrás. Às vezes, quando a chuva é muito grande, eles param e abrem então o ligalo. Que, ó, vai tapar bem mais. Mas é comum de se usar sempre ele meio couro, como a gente costuma falar. A tropa vem carregada, vem de couro inteiro ou de meio couro? Vem de meio couro. Aí vem a riata. Essa riata ela vai dar suporte ao ligalo e também às bruacas. Porque assim, ó, elas estão no andar da mula, ela vai desse feitio assim, ó, chacoalhando para frente e para trás. Então usa-se a riata, que vai dar a firmeza para a carga. O ajudante faz um nó do lado de lá e passa o restante para o lado de cá. Então eu vou fazer o meu nó de cruz aqui, ó, tá? Ele dá uma tiradinha por ali, passou a riata uma volta por cima e não ficou parecidinho com a cruz aqui, não é verdade? Puxamos, aí ele puxa aqui, foi, grita pro ajudante, foi, ó, puxou para baixo, agora ele me alcança. Passa-se na argola e aperta de novo. Como se estivesse apertando uma barrigueira de cincha. Arremata-se o nó.
com um top, sempre a ponta comprida para que se possa soltar o animal no caso de corcoviar. Tranca-fio é essa lasca de couro que vem, que está presa na haste da cangaia, passa-se por baixo da riata e nessa alça que espera ela aqui na frente, ela passa aqui e da mesma forma que foi atado o peitoral. Ó, sempre pronta para no momento de emergência, então a gente puxa a ponta e ela tá solta. O tranca-fio de cima, ele leva o suporte, uma lasca de couro, que é a alça do balde. Na verdade, nós estamos arriando o cargueiro da comitiva, o cargueiro da comida. O cargueiro mais importante que tem. Passa-se o tranca-fio por baixo da arriata. Leva-se a ponta dele na alça da frente da cangalha. E laça-se o balde. Aqui tem uns botões para regulagem da altura, do comprimento, que às vezes um animal é maior que o outro, então, né, tem essa regulagem. E daí ainda está faltando o nosso corote, o porongo, porque às vezes o pouso, uma cesteada, fica longe da água. Então usa-se um porongo para um transporte de água, para chegar e a primeira coisa que tem que fazer é um fogo para fazer um café ou um chimarrão, ou mesmo botar água no feijão, né? Então ele é preso também na cabeça da cangaia. Estamos prontos para viajar. Bueno, então vai o madrinheiro com esse cargueiro da boia, né, que a gente chama o cargueiro do munício, que é a comida do tropeiro, que tem tudo aqui dentro, tem a panela, tem a carne na banha, tem a farinha, tem a paçoca, tem a chaleira, enfim, tudo que os utensílios que um tropeiro precisa estão dentro desse cargueiro. Aí depois vem a outra composição da tropa. Esse cargueiro anda sempre junto com o madrinheiro, né? Aí os demais, muitas vezes, quando o tropeiro viaja sozinho, ele encordoa. O que faz? Ele ata a cabeça do outro burro no rabo desse aqui. Isso chama-se a tropa encordoada, né? Aí amarra 6, 7, 8, dependendo da composição. Pode ser só 3, pode ser 5, pode ser 8, né? Mas ele não consegue tropear sozinho uma tropa de carga. Precisa ter o ajudante. A égua madrinha é o animal de maior importância, depois do cinceiro, na tropa. Por quê? Porque os outros animais acondicionados a ela, né, eles estão sempre juntos. Ela é que conduz, que transmite a confiança para esses animais, né, através da batida do cinceiro. Ela é a líder da tropa. O cinceiro é um sino que vai no pescoço da égua madrinha. E por que que ele é importante? Porque naquele tempo, lá na Sorocaba, onde havia aquela feira de animais, não tinha mangueira para apartar tamanha quantidade de animais. Então cada tropeiro tinha o seu cinceiro. E os animais acostumavam com a madrinha e com a batida do cinceiro, ó. Nenhum cinceiro vai ter o mesmo badalo, a mesma batida. Agora mesmo, nas nossas visitas a campo, entrevistamos um ferreiro com mais de 70 anos de profissão, onde ele disse que ele pode fazer sem cinceiro e nenhum vai ter a mesma batida. Então os animais se acondicionam a essa batida e todos eles pensam que o cinceiro batendo está no pescoço da égua madrinha. No Rio Grande do Sul, essas tropas arriadas
elas teve uma importância muito grande e até hoje elas têm em algumas regiões ainda importância em conduzir, não em grande escala, de conduzir alguns produtos. Né? Muitos produtores ainda não têm carros para poder levar esse material, então ainda utiliza. O fato é que, por um determinado período no nosso estado, era a única forma que se tinha de levar os seus produtos, o colono que produzia, queijo, produzia seus produtos da lavoura, era a única forma de levar até o seu destino para comercializar. Então, essa forma de comércio que teve no Rio Grande do Sul foi mais localizada muito também em forma de trocas. Às vezes nem circulava a própria moeda, né? Circulava então trocas entre os próprios tropeiros. Então levava alguma coisa e trazia outra, né, em formas de troca. Às vezes tinha como fazer a comercialização em dinheiro e o que sobrava então trazia outras coisas. Mas normalmente era assim que era feito. A economia era não tanto assim em forma de moeda viva, mas em forma de troca nessa fase. Viremos? É o final?